Explica para mim, então, o que é tradição. Pra gente tirar do chão esse episódio. O solo escritura, que ele diz somente a escritura, ele é uma redefinição de alguns entendimentos sobre a igreja cristã, sobre o que o cristão entende sobre a sua religião. O que a gente entende, a igreja católica entende, é que existe a tradição e existe a palavra de Deus. E o magistério da igreja, né? E junto ali com o magistério da igreja. A gente coloca a palavra no lugar que a gente entende correta. Primazia é a palavra. Então, qualquer espécie de tradição, qualquer espécie de costume, qualquer aspecto litúrgico que a gente coloque, ela tem que estar embasada na igreja, na Bíblia, desculpem. Não na igreja, na Bíblia. Sim. Né? Então, a tradição, ela é esse conjunto de doutrina, esse conjunto de entendimento, tudo aquilo que aqueles que vieram antes de nós estudaram, leram, se dedicaram sobre aquilo para que a gente chegasse até aqui. Um erro grave que muitos ocorrem é abrir a Bíblia, ler alguma coisa lá e falar assim, rapaz, li um negócio agora que ninguém nunca leu. Tive um entendimento agora que ninguém nunca teve. Você está errado. Eu já estou dizendo, você está errado. Por quê? Ou se, fazer um parênteses aqui, se tiver certo, alguém já estava certo antes dele e ele não sabia. Antes de você. Sim, claro. De fato. O quê? Porque... Ou você está errado. Porque imagina o cara ler lá 1 Coríntios, rapaz, existe um negócio chamado a ceia do Senhor, acabei, mas assim, todo mundo já viu isso antes, né? Pode acontecer, né? O que é, falando em Coríntios, por exemplo, esse é um exemplo muito bom sobre tradição. Quando Paulo fala assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Só adiante. Ou seja, Paulo está passando adiante aquilo que ele recebeu do próprio Senhor, passou para a igreja e a igreja foi passando ao longo das gerações. Aí eu te pergunto, então vamos estabelecer para ficar claro aqui, para a gente até passar. A diferença de doutrina e tradição. A diferença entre doutrina e tradição, de costume e tradição, de liturgia e tradição. Porque, por exemplo, hoje eu pergunto para você, a gente tem aqui a própria ceia do Senhor. Ela foi feita, Paulo disse isso, que eu recebi, eu entreguei, mas está na Bíblia, então Foi instituída. É instituída, é a palavra de Deus, a gente faz por ordenança bíblica. Mas a gente tem um exemplo de tradição muito interessante na ceia, que a gente consegue ver a diferença entre doutrina e tradição. Que a gente crê somente na Escritura, né? Então todas as nossas doutrinas, o nosso credo tem que estar baseado na Escritura. Nós que somos protestantes, né? Sim. Outras religiões não são assim, mas nós somos assim. Então, a ceia está lá em 1 Coríntios 11, a partir do verso 23. Está ali muito claro um rito ali descrito. Mas em nenhum momento está dito que tem que ser feito no primeiro domingo do mês. Ou mensalmente. Pode ser feito semanalmente, por exemplo. Pode ser feito todo domingo. Pode ser feito todo domingo. Ou todo dia. Como lendo Atos, parecia que a igreja primitiva fazia todas as vezes que se reunia. Mas a gente criou esse costume. A nossa igreja aqui tem o costume de fazer no primeiro domingo do mês. Tem igreja que faz no último. Isso é uma tradição, que é aquela igreja. E são tradições antigas, né? Que a gente... Mas isso é uma tradição que herdamos de quem? Você sabe? Pastor, foi se construindo. Porque, por exemplo, o que eu penso quando eu escuto tradição agora, tirando esse lado negativo, né, de pensar automaticamente na igreja católica e nos ritos, etc. De estar introduzindo uma nova doutrina. Eu penso que é a tradição que foi trazida pelos pais da igreja, certo? Por aquilo que os pais da igreja A história da igreja desenvolviam, e aí aquilo ali ficou como costume da igreja e virou... Tradição é um conjunto de coisas, né? Tradição é um conjunto de coisas, inclusive em relação a questões doutrinárias. Questões doutrinárias maiores e questões doutrinárias que são menores. Por exemplo,